Você comprou um imóvel no lançamento ou está pensando em comprar e quer entender exatamente como que funciona a entrega do empreendimento, como que é o passo a passo, o que você pode esperar e principalmente como garantir que a experiência seja tranquila no início ao fim. Hoje eu vou te explicar tudo isso de forma clara e direta com base no meu dia a dia como corretor e avaliador de imóveis aqui em Goiânia. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como funciona cada etapa da entrega de um empreendimento comprado no lançamento, desde quando a obra está finalizando, passando pela vistoria, documentação, financiamento, até você receber as chaves de fato. É um processo que muita gente acha complexo, mas quando você entende o passo a passo, tudo fica muito mais simples. Quem compra no lançamento passa por uma jornada diferente de quem compra um imóvel pronto. É um caminho que envolve expectativa, acompanhamento da obra, decisões importantes na reta final e alguns documentos que precisam estar alinhados. E eu acompanho isso diariamente. Quem me conhece sabe, eu estou sempre dentro de obra, conversando com engenheiros, sentado com incorporadoras, avaliando imóveis recém-entregues e orientando compradores sobre como se preparar para esse momento. Nesses anos trabalhando com lançamentos aqui em Goiânia, eu vi muitos empreendimentos nascerem, sair do tapume e virar prédio entregue, com famílias entrando para morar ou investidores recebendo unidades para colocar no mercado. E um ponto que sempre percebo é o seguinte: quem entende o processo de entrega chega muito mais preparado e aproveita melhor as oportunidades que surgem nessa fase final. Por exemplo, muita gente não sabe como funciona a vistoria, qual é o papel dela, o que pode ou que não pode ser solicitado para a construtora. Tem também a fase da documentação final, que é diferente dependente se você vai financiar, pagar à vista ou transferir para um terceiro. E mais, existem detalhes da entrega que podem influenciar inclusive o valor do seu imóvel no mercado. E sim, eu vou explicar isso também ao longo do vídeo. Eu sei que a entrega é um dos momentos mais aguardados por quem compra na planta. É ali que tudo aquilo que você viu no projeto, na maquete, no material da construtora, finalmente vira realidade. E justamente por ser tão importante, ter clareza sobre o processo te ajuda a tomar decisões melhores e também evita dores de cabeça. Então vamos fazer o seguinte: agora que você entendeu o cenário geral, na próxima parte eu vou te mostrar o passo a passo completo, começando pela fase final da obra, que muita gente não sabe, mas é quando acontece alguma das etapas mais importantes para a entrega. Agora que vamos entrar no passo a passo da entrega de um empreendimento comprado no lançamento, e para facilitar eu vou separar em etapas exatamente como acontece na prática. Se você já comprou um imóvel na planta, vai reconhecer esse processo, e se ainda vai comprar, é aqui que você entende exatamente o que espera. A primeira etapa é a fase final da obra. Aqui a construtora está finalizando acabamentos, testando instalações, liberando áreas comuns, preparando o empreendimento para inspeções técnicas. É nesse momento que você começa a ver o empreendimento ganhar vida, fachada concluída, paisagismo, portaria funcionando, elevadores sendo testados. Essa é a fase onde tudo o que prometido precisa ser confirmado tecnicamente. Em seguida vem a vistoria interna da própria construtora e dos órgãos responsáveis. Cada empreiteira tem seu próprio método, mas todas precisam garantir que o empreendimento esteja dentro das normas técnicas para que seja emitido o ABITSE. O ABITSE é o documento que confirma que o prédio está apto para uso. Sem ele não existe entrega, não existe financiamento bancário e não existe liberação das chaves. Nessa fase a construtora começa a se comunicar mais frequentemente com os compradores. É quando chegam notificações sobre previsões de entrega, agendamento de vistoria, orientação sobre financiamento quando é o caso e detalhes sobre os próximos passos. E isso é muito positivo porque reduz a ansiedade e deixa todo mundo alinhado sobre o que está acontecendo. Aqui é importante explicar com didática e clareza, sem inventar situações. Depois vem uma das etapas mais importantes para o comprador, a vistoria da unidade. A vistoria é o momento em que você entra no seu apartamento ou na sua casa pela primeira vez. É quando você verifica acabamento, pintura, portas, janelas, parte elétrica, tudo aquilo que faz da entrega padrão. A função da vistoria não é pedir alterações ou personalizações, é apenas garantir que o que foi entregue está dentro do padrão contratado. Se algo estiver fora, a construtora faz os ajustes necessários. Depois da vistoria vem a etapa da quitação. Quem vai financiar pelo banco faz a avaliação bancária, entrega documentos e aguarda aprovação. Quem vai quitar direto com a construtora recebe o boleto final. Essa etapa é essencial porque a construtora só libera a chave depois que o imóvel estiver totalmente quitado, seja via banco ou via recursos próprios. E por fim, depois de vistoria concluída, documentação alinhada e quitação realizada, chega o momento da liberação das chaves. Esse é um dos momentos mais marcantes para qualquer comprador. É ali que começa uma nova etapa: mudança, decoração, aluguel, investimento,
empreendimento, cada pessoa segue um caminho diferente, mas todas elas passam por esse processo que eu acabei de explicar. E olha, tem mais detalhes importantes que podem influenciar tanto o valor do seu imóvel quanto a experiência nos primeiros meses depois da entrega. Na próxima parte eu vou te explicar ponto que muita gente esquece ou nem sabe que existe, mas que fazem toda a diferença. Vamos seguir agora para alguns pontos que muita gente só descobre depois que o empreendimento é entregue. São detalhes que fazem toda a diferença na experiência de quem compra na planta e principalmente na valorização do imóvel nos primeiros meses de uso. E eu falo isso com base no que eu acompanho diariamente aqui em Goiânia, tanto em obras quanto em empreendimentos recém-entregue. E deixa eu começar com um ponto que pouca gente fala. A fase pós-entrega é tão importante quanto o processo de entrega em si. É nela que o prédio assenta, os sistemas são ajustados e os moradores começam a descobrir o dia a dia do empreendimento. Isso influencia até nas primeiras avaliações de mercado, que investidores e corretores observam com muita atenção. Depois da entrega, é normal que a construtora tenha um período de ajustes. Isso faz parte do processo. Testes de elevadores continuando, ajustes de pressão de água, pequenos acabamentos nas áreas comuns, tudo isso é comum e esperado. A construtora faz esses acompanhamentos porque é um empreendimento recém-entregue. É como um organismo que está começando a funcionar. Muitas coisas precisam ser calibradas nos primeiros meses. Nesse período também acontece a assembleia de instalação do condomínio. É quando os moradores elegem síndico, definem rendimentos internos, aprovam contas iniciais e decidem sobre o funcionamento do prédio. Essa assembleia é muito importante porque ela define como o condomínio vai operar nos primeiros anos e isso impacta diretamente na valorização. Um condomínio bem administrado desde o começo tende a se organizar melhor, controlar custos e manter a estrutura sempre em boas condições. Outra coisa que muita gente não percebe é que a entrega costuma ser em um momento de forte movimentação no mercado. É quando investidores começam a colocar unidades à venda ou para locação. Quando compradores que aguardam o imóvel pronto começam a procurar oportunidades. Isso faz com que o empreendimento ganhe mais visibilidade e, dependendo da localização e do padrão construtivo, haja um movimento natural de valorização. E essa valorização acontece porque agora não estamos mais falando de projeto, estamos falando de realidade. O comprador vê, pisa, entra no apartamento, enxerga o potencial. Depois que você recebe as chaves, aí sim começa a etapa de personalização, troca de piso, projeto de iluminação, marcenaria, integração de ambiente, tudo isso faz parte do processo natural de colocar a sua identidade no imóvel. E é aqui que entra um ponto importante. Quanto mais planejada essa personalização for, mais confortável e valorizado o seu imóvel tende a ficar. Como corretor e avaliador, eu sempre oriento compradores a enxergarem a entrega não como um ponto final, mas como um ponto de virada. É a transição entre o projeto e a experiência real de morar ou investir. E quando o comprador entende essa dinâmica, ele aproveita muito melhor essa etapa, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Agora que você já entendeu todo o processo da fase final da obra até os primeiros meses depois da entrega, chegou a hora de amarrar tudo isso e te mostrar como esse conhecimento te coloca em uma posição muito mais preparada como comprador. Quando você compra um imóvel no lançamento, você entra em uma jornada estruturada. Primeiro a obra entra em fase final e começa a ganhar forma. Depois vem a inspeção, emissão do habites e toda a comunicação com os compradores. Em seguida acontece a vistoria, que é um momento técnico, mas também muito emocional. Logo depois vem a quitação, seja via banco ou direto com a construtora. E então a liberação das chaves. E por fim, já com o imóvel em mãos, começam os ajustes pós-entrega, a instalação do condomínio e todas as possibilidades de personalização. Quando você conhece esse processo, tudo fica mais simples e mais leve. Você passa a saber o que esperar, entende cada fase e até consegue se organizar melhor, seja para mudar, seja para investir ou colocar o imóvel para o lugar. E isso transforma completamente a experiência de quem compra na planta. Eu sempre digo, a entrega de um empreendimento não é momento isolado. Ela faz parte de uma construção que começou lá atrás, no dia em que você decidiu investir em um lançamento. E quando você chega preparado para essa etapa, você aproveita todo o potencial do imóvel, tanto no uso quanto na valorização. Aqui em Goiânia eu acompanho de perto a entrega de muitos empreendimentos, converso com compradores e vejo de perto como é gratificante quando tudo acontece de forma clara e organizada. E no final, o que eu mais gosto é de orientar quem está passando por esse momento, porque eu sei que isso faz diferença. Se você está comprando no lançamento agora ou está se preparando para isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar com mais clareza todo o processo. E se você quiser uma orientação mais específica sobre o empreendimento aqui em Goiânia, ou até sobre avaliação e valorização do imóvel, pode me chamar no WhatsApp, vai ser um prazer te ajudar.